Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Ramon Dias deu uma entrevista e disse que em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Em sua primeira entrevista exclusiva a um veículo de imprensa do Brasil, Ramon Dias revelou uma das certezas que carrega desde a chegada ao futebol brasileiro. Segundo ele, o Corinthians é muito maior que o Vasco. Muito maior. Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo. Bom, a realidade é essa. Ramon Dias. Minha intenção é ficar, mais do que o contrato, minha intenção é ficar, porque eu gostaria de lutar com o Corinthians não contra o rebaixamento. Pelo que vejo, o Corinthians é um dos clubes mais importantes e precisa lutar lá em cima, precisa lutar pelo Brasileirão, precisa competir a esse nível. Times desta categoria não podem lutar contra o rebaixamento, não podem, não existe. O meia Guilherme Estrela chegou ao profissional do Vasco se destacando, mas logo precisou passar por uma cirurgia para estabilizar o menisco do joelho direito. O meia não joga desde o empate contra o Botafogo, em São Januário, no dia 29 de junho, e trabalha para voltar aos gramados. Segundo apuramos, o jovem está em fase de transição e já faz treinos no campo, mas ainda não está apto a retornar ao time. Além disso, para se recuperar rapidamente, ele tem atuado junto com os departamentos de preparação física e de fisioterapia do Vasco, visando recuperar o condicionamento físico. Por conta de todo o processo, a expectativa é de que ele volte a atuar apenas na próxima temporada. Estrela tem 5 partidas com o time profissional do Cruz-Maltino, sendo 3 no Brasileirão e 2 no Carioca, quando o elenco principal estava fazendo pré-temporada no Uruguai. O xodó da torcida marcou um gol pela equipe, no duelo contra o São Paulo, no Brasileirão. O jogo terminou com goleada do Gigante da Colina por 4x1. Atualmente, o time carioca ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, com 43 pontos, e briga por uma vaga na pré-Libertadores. A principal pedra no sapato de Rafael Paiva no momento são as lesões de jogadores considerados importantes. Paulinho, David, JP Murilo e Estrela se recuperam de lesões no joelho, enquanto Adson se recupera de uma fratura. Além disso, Jair, segundo volante, retornou recentemente após cirurgia no LCA. O próximo confronto do Vasco é contra o Inter na quinta-feira, e pelos treinamentos até aqui o Felipe Coutinho será o titular do Vasco. Payet será a opção para o decorrer da partida. Segundo o site O Lance, apurado pelo jornalista Matheus Guimarães, o Vasco tem 7 jogadores em fim de contrato. Pablo Galdames, contrato até 31/12. Keiler, contrato até 31/12. Robert Rojas, contrato até 31/12. Rossi, contrato até 31/12. Vitor Luiz, contrato até 31/12. Maxwell Alegria, contrato até 31/12. Pablo, goleiro, contrato até 31/12. Quem deve sair? Pablo Galdames. Keiler, Robert Rojas e Rossi. Quem deve renovar? Vitor Luiz. Ainda estão indefinidos, mas será resolvido em breve pelo Vasco. Maxwell Alegria. Pablo, goleiro. Após abrir conversas para renovar com Léo Jardim e Pablo Verrete, o Vasco vai abrindo conversas para definir a permanência de outros jogadores para 2025. A bola da vez é o volante Hugo Moura contratado por empréstimo junto ao Atlético Paranaense. A agência RTI Sport apurou que o Vasco tem interesse em ficar com Hugo Moura, mas tem adotado cautela para tratar o assunto. O clube não revela qual a data limite para concluir a operação, mas espera chegar a um denominador comum com a diretoria rubro-negra. O presidente Pedro Paulo de Oliveira tem feito um esforço hercúleo para limpar o nome da instituição. Isso porque o clube adquiriu fama de mal pagador através da 777 Partners, antiga dona da SAF Vasco, no mercado da bola. Hugo Moura tem contrato com o Vasco até o fim da atual temporada. O acordo previa a obrigação de compra dos direitos econômicos após o volante completar 5 partidas com a camisa Cruz-Maltina.
A meta acabou sendo atingida na 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco perdeu por 2-0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Até o momento, ele já esteve em campo em 32 jogos. Ainda segundo apurou a reportagem, o Atlético acionou o clube de São Januário na justiça cobrando R$ 1,6 milhão pelo empréstimo de Hugo Moura. Dessa forma, segundo o processo, o Vasco deveria ter pago ao Furacão até o dia 18 de abril, o que não aconteceu. O Atlético ingressou com a ação na Vara Civil de Curitiba no dia 13 de junho. O clube, além dos valores, solicita a penhora dos bens. Na negociação costurada pela empresa norte-americana é considerada prejudicial pela atual gestão do Vasco. Por isso, Pedrinho busca um acordo amigável para evitar um prejuízo ainda maior na esfera jurídica. Na negociação, ficou definido que o Vasco seria obrigado a comprar 100% dos direitos econômicos de Hugo Moura por R$ 10 milhões. Nesse momento, o clube não dispõe dessa quantia em caixa para fazer um investimento desta magnitude. Dessa forma, o dirigente tenta propor novos termos de forma que os lados não se sintam lesados e Hugo Moura possa, enfim, ficar no Vasco.